minha mãe, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado pelos teus anjos que foram meus companheiros de jornada neste dia. Quando as cortinas de madeira abrem, pra ver eu ser campeão outra vez, sem perder boi contra com fé e na raça. Quando as cortinas de madeira abrem, fica de pé toda arquibancada, pra ver eu ser campeão outra vez. Tô levando o troféu e a feira pra casa. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a minha preparação e como você pode se preparar para o X1 de vaquejada. Hoje eu vou te falar como foi que eu ganhei esse bichinho aqui, que a gente levou 100 mil reais pra casa. Então fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai dar muita dica importante, tanto para vaqueiro, tanto para o cavalo, para a equipe, o que realmente foi preciso a gente fazer para conquistar esse troféu. Antes de tudo, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, ativa o sininho e não perde nenhum vídeo do Sou Vaqueiro. Vamos embora pro vídeo. No X1 da vaquejada, chego junto na... Se você não me conhece, eu me chamo Cezinha Silva e o primeiro X1 que a gente participou foi esse aqui, contra o Paulo Feitosa. A gente disputou ele na cidade de Bonito no começo desse ano. E quando eu ganhei o confronto contra Paulo Feitosa, a gente naquela hora, naquele momento, um dos nomes falados da vaquejada era o Aras de Christian Bell, influenciador, entusiasta agora do mundo da vaquejada. E quando eu tava comemorando, eu desafiei a equipe do Christian Bell, como mostra o vídeo a seguir. A gente conseguiu dar o nosso melhor e ser campeão. E é isso, vamos trabalhar duro e que venha o próximo. E como diria o Matuto, quem ganha desafia, né? Christian Bell, prepara teus vaqueiros aí que a aposta ganha tá pronta. Vem pra cá. Então a gente lançou esse desafio, o Christian Bell e o Aras CB acatou na hora, abraçou esse desafio e ficou da gente saber qual era o vaqueiro que a gente iria enfrentar. O Aras CB hoje é composto por 4 vaqueiros: Christian Bell, Carreirinha, Rafa Lúcio e o Igor, né? O Nego Igor. Então o card designado pra gente foi contra o Carreirinha. Então até aí tudo ok, tudo tranquilo, a gente continuou as resenhas, hora ou outra tinha um confrontozinho na internet. Mas a gente ainda não tinha alinhado nada. E quando foi o X1 do Aras Cartacho, do X1 ao vivo, me ligaram perguntando: Cezinha, e o card contra a Carreirinha tá de pé? Eu disse: tá de pé. Quem fez essa ligação para mim foi o Eduardo Bacana da Aposta Ganha. Vou mandar um abraço aí para todo mundo da Aposta Ganha, agradecer pela nossa parceria. Entretanto, esse card contra o Christian Bell, a Aposta Ganha não fez parte. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente tava em ligação, a conversa ficou um pouquinho solta e acabou que eles não confirmaram o card pra gente. Então o Christian Bell me ligou: Cezinha, o card tá confirmado ou não? E eu disse o seguinte: a minha palavra ela é mais importante do que qualquer coisa. Eu disse que o card estava confirmado, então ele tá. Se a gente não for representando a Aposta Ganha, a gente pega ou faz investimento próprio, coloca ou representando o Sou Vaqueiro, que é a minha marca, ou o Agro da Sorte, que é a nossa parceira. E foi aí que o Agro da Sorte abraçou a gente e foi junto para esse desafio. Então tinha tudo pra gente ir com a Aposta Ganha, como foi o X1 contra Paulo Feitosa, só que teve essa mudança e a gente foi representando o Agro da Sorte. Se você não conhece o Agro da Sorte, pausa esse vídeo agora que você está assistindo e corre no Instagram deles, que semanalmente eles têm várias premiações, tem Pix premiado, tem grandes ações. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eles estão sorteando uma Hilux mais um caminhão de vaquejada, 500 mil na sua conta. Então não perde tempo não, eu vou deixar aqui embaixo o link do Agro da Sorte, clica lá e se cadastra. O Agro da Sorte, ele abraçou a gente e disse: a gente tá pronto, a gente tá preparado, a gente vai investir esse card em você. O card eu contra a Carreirinha foi no total de 100 mil reais, 50 mil em apostas de cada lado, 50 mil do Agro da Sorte e 50 mil do Aras CB e Beto Sport, que é a banca que representa a equipe deles. Até aí tudo bem, só que tem um grande desafio: qual é o cavalo que eu vou montar? O meu cavalo titular, que é o Cobiçado Cash, o cavalo de esquerda, que eu corri o último X1, ele tá com uma pequena lesão no posterior, e para evitar um desgaste dele, o médico disse: Cezinha, passa 3 meses com o cavalo parado. Eu disse: não, meu cavalo vai passar no mínimo 5 meses, que eu quero que ele se recupere 100%. E como ele tá parado, não dá para ir pro X1. Eu digo: eita droga, e agora? Vamos para os outros cavalos da gente, os cavalos do Aras. As opções eram o Boy Born Zorreiro, cavalo que eu fui vice-campeão pernambucano correndo nele, e o Mike Steel Peugeot. Então são 2 grandes craques. Eu digo:
tranquilidade. Eu vou para esse X1 em 2 grandes animais. Só que aí é que tá o problema, meus amigos. Os dois estão fazendo uma rodada no Maranhão. Eles estão correndo lá, já ganhando no profissional, no amador, estão ganhando tudo por lá. Só que como eles estão no Maranhão, eles não podem ir para Souza, para Paraíba, onde é que vai ter o X1. E foi aí que eu me perguntei, e agora? O que é que eu faço? O meu cavalo titular tá machucado. O cavalo reserva tá no Maranhão. O outro cavalo muito bom do Aras está no Maranhão. Minha alternativa era ou procurar algum amigo ou ver outro animal em casa. E foi aí que o Caio Almeida, que é o sócio coordenador do Agro da Sorte, disse: Cezinha, eu tenho uma égua muito boa que é a facada. Olha a faca! Vai-te embora pro Sergipe, vai montar nela, se entrosa nela, que tu não perde pra ninguém correndo nela. E eu disse: Caio, eu vou embora pro Sergipe. E a viagem da gente tava marcada pra sexta, de manhãzinha cedo, 4 horas da manhã, eu ia sair de Caruaru pra Sergipe pra montar nessa égua. Foi aí que em uma conversa com meu amigo grosso, Leonardo Filho, ele disse: Cezinha, vem aqui no teu Aras, eu tô aqui. Eu fui lá e quando ele chegou, ele disse: olha, seu pai, ele tem uma grande égua, que é a solteira Bari. Corra nela. Só que a égua do meu pai, ela pariu, se eu não me engano, foi em março. Então ela tava abril, maio e junho do período de resguardo com o potro dela ainda, né? Então não era um animal que tava preparado para competir um X1. É um cavalo que tava saindo de uma gestação, acabou de parir uma potra, tá começando a ficar em ordem agora e do nada a gente vai para um X1 de vaquejada, pegar aquela boiada preta. E eu disse: rapaz grosso, tem certeza? Eles vêm embora. Eu fui pro Aras na quinta de noite, cheguei lá, montei nela, corri muito bem nela. É um animal que eu nunca tinha corrido. A solteira Bari, quem montou nela ganhou. Meu pai, ele liderou o PFPB o ano todinho correndo nela. Jennifer Emanuele montou, ganhou. Sarinha Vaqueira montou, ganhou. Mardônio Fim montou, ganhou. Zé do Leite. Quem montou nessa égua ganhou. Foram várias pessoas quando ela não era nossa. Vários competidores montaram e ganharam nela. Só que eu nunca me apresentei nela porque era um animal do meu pai. Pra não mudar o estilo de correr, não tirar o entrosamento. E quando eu corri nela, eu disse: bicho, que animal bom, um animal que ele tem coração, não é um animal que ele tá em ordem, mas ele tem coração. E ele disse: Cezinha, liga pro seu pai, pai é ruim de emprestar as coisas. E a gente já tava fazendo a aposta se ele ia deixar ou não. Eu liguei pra ele e disse: pai, surgiu uma oportunidade aí pra eu disputar um X1 de vaquejada lá em Souza, na Paraíba, contra um vaqueiro da Bahia, e eu queria pedir a sua égua pra ir nela. Aí ele ficou meio calado, pensou bem e disse: vá, a égua tá em ordem. Eu disse: não, mas daqui pra lá a gente consegue colocar ela em ordem. Então ele disse: tá liberado. E aí eu liguei pra Caio agradecendo por ele ter cedido a égua facada e disse: ó, Caio, eu vou com minha equipe, vou com um cavalo aqui que eu tô sentindo que vai dar certo. Então a gente começou a treinar, todo dia montando nela, e a gente começou a fazer uma coisa muito importante que se chama protocolo de medicação. Eu vou mostrar para vocês aqui o que os veterinários da gente passaram pra gente dar para essa égua. Queria agradecer ao Nino Tenório primeiramente e à doutora Bruna de Andrade, porque eles passaram um protocolo personalizado pra gente competir. Tudo isso aqui são medicações que a gente tinha que dar todos os dias para a égua para aumentar o desempenho dela, a performance dela e que ela fosse para competição em alto nível. Então a gente começou um desafio frenético para deixar essa égua em ordem, manter o porte físico dela bem, para a gente competir em alto nível no X1. Então a gente começou os treinos nela, fui lá pro Aras Monte Verde, a gente correu 9 touros, na verdade a gente correu 10 bois, a gente puxou 9, os 9 bois foi válido. Então a gente disse: pô, a gente tá com tudo certo aqui pra gente ir pra disputa. Qual seria o meu cavalo reserva? Meu cavalo reserva foi o cavalo que eu ganhei o Campeonato Brasileiro vaquejado, Portal, que é o Bingo. E eu digo: ele vai ser o meu cavalo reserva. Levei ele lá pro Aras Monte Verde no treino da gente. E como vocês podem ver nesse vídeo, eu exigi um pouquinho mais do Bingo e a gente teve um pequeno acidente ali. Ele caiu comigo 2 vezes. Eu digo: rapaz, infelizmente o Bingo não vai poder ser meu cavalo reserva. E agora já começa aquela loucura: quem vai ser o cavalo reserva? E foi nessa história que nosso grande amigo Moacir Neto, o homem que salvou a vaquejada, o inventor do protetor de cauda MMC, ele soube que eu ia participar do X1, ligou pro meu tio e ligou pra mim e disse: Cezinha, eu tenho um cavalo aqui que ele é excelente e ele é seu. O que você precisar, pode pegar o cavalo, pode correr, ele tá dado à sua disposição, que é o cavalo Loirinho de Odete. Cavalo que o Bruno que bebe corre nele, um cavalo acostumado a derrubar touro, um cavalo ganhador, cavalo de raça, cavalo de boi. Fui lá, montei no Lourinho de Odete. O Lourinho de Odete parece uma máquina, um computador. Então a gente correu e disse: esse aqui vai ser o meu reserva. Eu tava pensando até em ser o titular. A gente: não, eu vou na solteira que eu tô sentindo que ela vai dar um prêmio pra gente. Então a gente tava com a égua começando a ficar em ordem, um cavalo de reserva excelente, a equipe da gente alinhada para ir pro X1.
tudo perfeito. Só que a vida não são só rosas, então já veio outro problema pra gente resolver. Vocês estão lembrados que a égua que eu falei, a solteira, ela tinha dado cria, não é isso? Então a gente começou o processo de tirar o potro de perto da égua, que algumas pessoas falam o desmame, apartar o potro, enfim, a gente tem que separar o potro da mãe para o potro começar a comer ração, ficar bem, aguentar ficar longe da mãe, porque a mãe iria competir. Só que o problema tá aí. Quando a gente separou a égua da potrinha, a solteira ela sentiu muito. Galera, essa égua ela ficava dentro da baia doidinha procurando a potra dela. E ela ficou de um jeito que ela parou de comer. E a gente, meu Deus do céu, o que é que vai fazer agora? Então a gente começou uma luta para ver se ela comia. Ela começou a ficar magra, começou a ficar feia, doidinha no senso da égua. Pedi em oração, rezei, eu digo, papai do céu, faça que essa égua coma. Me ajude a vencer X1, me dê o suporte, me mostre o que é que eu preciso fazer. E quando eu falei isso, parece que veio uma ideia na minha mente. A gente amarrou ela, tava deixando amarrada ela com um cesto de capim para ela comer. Começou a dar água mineral para essa égua. Não é água mineral, não é água de barreiro não, é água pro X1. Dando medicação para ela sentir fome, para ela comer. Ela começou a beliscar um pouquinho, e aos pouquinhos ela foi voltando ao normal. Então a gente pegou uma égua que realmente foi uma guerreira. Eu tenho que agradecer muito, primeiramente a Deus, a minha equipe e principalmente a essa égua. Porque o que ela fez por a gente mostra o coração e a bondade dela. Ela vinha parada, entrou em forma em um pouquíssimo espaço de tempo, apartou o potro em um pequeno espaço de tempo, daí a gente foi pro X1. Então na quinta-feira bem cedinho a gente saiu de Bezerros, Pernambuco, percorreu 500 km e foi para Sousa, na Paraíba. Chegou lá, descansou os cavalos, medicação, mais alguns treinos. A parte da minha preparação física também, eu já estava em uma preparação física muito boa, só que como eu exigi muito da minha preparação física para o X1, correndo para me entrosar nos cavalos, na semana do X1 eu acho que eu corri 20, 25 bois, derrubando, tirando os de treino. Então o meu corpo ele precisava um pouquinho de algum suporte. Foi aí que a gente fez banheira de gelo, foi aí que a gente começou com os tratamentos com o fisioterapeuta para dar uma soltada na musculatura e a gente tá bem para a competição. De meio a tantas correrias, chegou o grande dia, o dia do X1. Então a gente foi lá com toda a equipe, montado, disputado, sempre com humildade, sem querer ser melhor do que ninguém, e a gente foi para a disputa do X1. Para quem não sabe, o X1 são 5 bois para cada competidor. A gente corre 5, o competidor da gente corre 5 e quem tiver um número máximo de boi sai de lá como campeão. Então a gente começou o Carreirinha correndo na frente e depois logo em seguida era eu. O primeiro boi do Carreirinha foi válido e o meu primeiro boi foi 0. Então nessa hora, galera, é uma hora que passa um filme na sua cabeça e você tem que ter um foco muito grande. Um dos grandes sonhos que eu tenho é estar correndo bem, é me apresentar, rodar o Brasil no mundo da vaquejada, ganhar meus troféus. E chegou lá, galera, o primeiro boi eu perdi e o meu adversário tinha colocado. Então, naquele instante de momento, a gente tem 5 minutos para se apresentar novamente. Eu corri, fui de novo para minha equipe, coloquei minha equipe para cuidar dos meus cavalos e parei. O que eu errei e o que é que eu preciso fazer para consertar meu erro e sair daqui como campeão? Só que falar é fácil. Nessa hora tá a arquibancada cheia gritando, tá os adversários da gente provocando, tinha as pestes do anão fazendo raiva que tava vontade de dar um croque. Então tinha uma espécie de pessoas ali torcendo contra você também. E naquela hora é a hora da gente parar, respirar e analisar o que danado aconteceu. No dia do X1 eu tava conversando isso com o Lula Guerra. Como o X1 ele exige do psicológico da gente. Então a gente começou perdendo e eu disse, rapaz, eu perdi esse boi porque o estilo de aberta dessa égua é diferente do meu cavalo e dos outros cavalos que eu tô acostumado. Cavalos que eu corro, geralmente a gente fala que é um cavalo que dá uma chamadinha para trás. Então a gente tira um pouquinho de perto porque ele chama e tá dentro da faixa. Então essa é a bitola que eu corro. Só que a égua que eu tava correndo na soltura é diferente. Ela vem aqui e ela dá um passo e entra. Nesse espaço de 1, 2 metros que ela faz isso aqui, a espécie de aberta dela, foi o que eu não tinha percebido. Foi o que eu não fiz e foi por isso que o meu boi foi 0, porque ele caiu fora das 2 faixas. Então naquele momento eu disse a mim, eu tenho que voltar um pouquinho. Eu tenho que tirar o meu boi um pouquinho antes para ele ficar dentro da faixa. Respirei, montei no meu cavalo e disse, é agora. O Carreirinha perdeu o segundo, eu fui lá, coloquei o boi quase na medida certa
E por um erro do meu esteiro, o boi levantou fora. Foi um boi muito duvidoso, a gente colocou esse boi na alternativa para o estúdio rever o julgamento do boi. A decisão do juiz foi uma decisão sábia, tanto do juiz de pista quanto do juiz da alternativa. Na hora eu jurava que o boi tinha sido válido, foi pela correria. Eu acabei de derrubar o boi, eu olhei e vi ele levantando dentro. Só que acaba que ele levanta só com a mão em cima da linha, sendo julgado 0 e sendo certo o julgamento. Eu digo, poxa, bicho, quase que eu acertei. Só que nesse momento, novamente, analisei meus erros, disse quase que eu acertei. Então eu tenho que puxar só um pouquinho antes. E foi isso que a gente fez. A gente foi correr o terceiro boi. O terceiro boi foi válido. Foi lá, quarto boi na mesma pancada, quinto boi válido novamente. E durante toda essa circunstância de bois, o Carreirinha não foi tendo o mesmo resultado. Ele sentiu a pressão, deixou a pressão entrar dentro dele. E tem uma coisa, se você der uma brecha pra mim, eu não desperdiço ela. Eu precisava de uma brecha, entrei nela, entendi o que é que eu tava fazendo, corrigi meus erros e saí de lá com esse troféu aqui de campeão. Então não foi uma vitória fácil. Foi uma vitória que teve muitos desafios pra gente, mas pra gente sair lá vitorioso, com a vitória sendo nossa, a gente teve que identificar os nossos erros, teve que corrigir os nossos erros o mais rápido possível. Então só foi possível, primeiramente, graças a Deus, depois a minha equipe, a todo mundo que tá ali somando com a gente. Se eu for falar o nome da equipe da gente mesmo, são mais de 20 pessoas ali, diretamente e indiretamente, contribuindo pra gente ter esse resultado. E a solteira, a égua que tinha tudo para ficar em casa, foi lá e me fez campeão do X1 do vaquejado. Foram 5 bois, 5 touros, os 5 a gente derrubou, ela sempre mostrando o desempenho dela pra gente levar esse troféuzinho aqui para casa. Vou mostrar aqui para vocês o troféu, certo? Então, agradeci também ao Eduardo Bacana. O último boi deles foi um pouquinho polêmico. O Carreirinha correu o boi foi 0 e eles pediram o boi na TV. Só que na hora que eu terminei de correr, eu fiquei olhando o Carreirinha correr. O Bacana tava lá e disse, Celinha, fica tranquilo que o boi é 0, tu é campeão, meus parabéns. Então eu agradeço também ao pessoal que tava ali por fora me dando todo esse suporte, todo esse apoio. Quando eles pediram o boi na TV, Christian Bell tava no final da pista e ele voltava pelo vídeo que ele fez no celular e ele realmente viu que o boi foi 0. O boi queima a faixa e ele pediu para cancelar o boi TV. Então gerou um pouquinho de polêmica nesse cancelamento de boi TV, só que o pessoal não entendeu. Primeiramente, para você pedir um boi de televisão no X1 do vaquejada custa R$1.000. Se for um boi contra, custa R$2.000. Só que ele já tinha o resultado pelo celular dele que o boi realmente tinha sido 0. Então não tinha o que ver. Então ele foi lá e pediu para cancelar, direito dele, tudo certo. Então a gente saiu de lá como campeão, entrou dentro da pista, eu e minha equipe. Então a gente foi lá, agradeceu essa oportunidade. Eu queria deixar um pouquinho do meu depoimento aqui nesse vídeo, porque foi muito emocionante para mim, de coração mesmo. Foi um momento ímpar na minha vida. Foi muita dificuldade num momento só. E eu tô falando somente a parte atlética, a parte de vaquejada, tirando alguns perrengues que eu tava passando e que ainda tô na parte pessoal. Então são várias coisas que conspiraram numa hora só. E um verdadeiro campeão de vaquejada, antes de dominar o seu cavalo, ele tem que dominar as suas próprias emoções. O verdadeiro campeão de vaquejada, é normal sentir um nervosismo, é normal, a gente é ser humano, aquele frio na barriga. O que não pode ser normal é deixar esse nervosismo sair e atrapalhar o meu resultado. Em momento nenhum a gente fez isso. Na minha cabeça eu dizia direto, o próximo boi é o mais importante, o próximo boi é o mais importante. Não importa se eu tava colocando, se eu tava perdendo, o próximo boi é o mais importante. O que é que eu tenho que fazer para o próximo boi ser válido? O próximo boi é o mais importante. Momento nenhum na minha cabeça pensou que eu ia perder, mas a gente tava consciente que para sair de lá vitorioso a gente tinha que fazer uma jornada, tinha que ir lá e resolver todos esses obstáculos. Então, graças a Deus, muito obrigado. Mais um prêmio aqui para o Sou Vaqueiro. A gente levou para casa a premiação de R$100.000. Então é um marco assim muito feliz na minha vida. Queria agradecer ao pessoal do Agro da Sorte por todo o apoio, a minha equipe do Sou Vaqueiro, ao Aras Madre de Deus. Agradecer aos meninos da Aposta Ganha que deram uma força pra gente também, ao pessoal da X1 ao vivo que cedeu o espaço pra gente estar lá competindo, ao meu adversário que é o Aras CB, e também a gente fez um show de disputa, uma disputa limpa, uma disputa que não teve provocações para atrapalhar o adversário da gente. A gente foi lá para derrubar boi e saiu de lá quem realmente Deus escolheu e que estava merecendo essa vitória. Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário aqui embaixo. Não custa nada deixar um comentário aqui embaixo.
E isso é a prova que vocês estão gostando desse tipo de material, que a gente pode contar outras histórias, que a gente pode mostrar histórias de outros vaqueiros aqui no nosso YouTube. Então vai lá no Instagram, segue a gente, ativa as notificações aqui e tamo junto. E se você quer evoluir no mundo da vaquejada, eu tenho um convite para te fazer. Aqui embaixo eu vou deixar um link, então clica nele, dá uma olhadinha e chega a fazer parte do time do Sou Vaqueiro. Valeu, meus amigos, tamo junto!